Bom dia, Didi. Bom dia, Laís. Bom dia, Mari. Bom dia, Ju. Vamos lá, gente. É, Vamos para o nosso casinho aqui de hoje. Hoje é um caso legal também, viu? Bom dia, bom dia. E aí, gente, o que que vocês acham? O que que vocês pensariam aqui com essas lesões? Hum. Interessante, gente, ó. Histiocytose de células de Langerhans, tá? Então, o que que eu acho interessante das histiocytoses de células de Langerhans, né? A gente sempre faz esse esquema lá no nosso ambulatório. Ele é uma doença cutânea que ele tem diversas manifestações clínicas, né? Mas normalmente ele vai se manifestar num padrão parecido de um eczema, tá? Mas não que isso seja sempre verdade, tá? Então, assim, lembra, a gente fala que ele pode ser um eczema meio purpúrico, né? Então, ou seja, tá, é uma característica até que compatível com essas lesões aqui, né? Mas ele pode ser um eczema pustuloso, tá? Ele é diagnóstico diferencial de dermatite das fraldas, dermatite atópica, dermatite seborreica, tá? E ele tem aquelas quatro lá que a gente sempre tem que lembrar, tá, gente? Então, o Leber-Swai, o Hens Christian, o granuloma eosinofílico e o Hashimoto-Pritzker, né? Mas a manifestação clínica, ela pode ser numa forma de placas, eritematovioláceas, de forma anular, com centro equimótico, mas normalmente a gente pensa um pouco mais na histiossose de célula de Langer quando ele tem um padrão assim mais eczematoso. Vamos ver, se esse paciente aqui, ele tiver algum padrão, né, imunistoquímico que pode ajudar a gente, tipo CD1A, S100, né, grânulos de Birbeck, lembra, né, aquela raquetinha na microscopia eletrônica, né? Então, isso aqui vai ajudar bastante. Então, para esse paciente, gente, se a gente está suspeitando de histiocytose de células de Langerhans, tá? Lembra, é uma criança, né? Então, assim, a gente precisa mais ainda tentar extrair informações com a anamnese do paciente ou da mãe, né? O que que a gente perguntaria para esse paciente, gente? Quais os órgãos, né, também que podem ser acometidos pela histiocytose de células de Langer? Lembra? Todos, né? Então, até ele pode evoluir para óbito, né? Isso, gente. Então, assim, mas se tem alguma coisa que a gente pergunta para ele, para a mãe ou para o paciente, dores ósseas, fraturas patológicas, né? A gente vai para esse paciente pedir um raio-x de crânio, de ossos longos, tá? Então, pelo menos assim, é uma anamnese direcionada pelo sistema musculoesquelético a gente tem que fazer, tá? Mas lembra, ele pode acometer vários órgãos, gente, o olho, o sistema nervoso central, lembra, diabetes insípidos, né? Então, a gente tem que perguntar isso para ele, né? Para a mãe, pelo menos, se já teve algum histórico dessas alterações aqui sistêmicas, né? Deixa eu ver aqui. Pênfigo por IgA, tá? Então, assim, o pênfigo por IgA, gente, interessante, ó, o pênfigo por IgA é uma das lesões dermatosas acantolíticas, né? Lembra, o pênfigo, ele é dividido em vários, né? Então, os clássicos, o pênfigo vulgar, pênfigo foliáceo, pênfigo herpetiforme, né? Pênfigo por IgA, pênfigo por IgA, pênfigo herpetiforme, pênfigo vulgar, foliáceo, pênfigo induzido por medicamento, tá? O pênfigo por IgA é um subtipo dos pênfigos, tá? Mas qual que é a característica clínica normalmente do pênfigo por IgA, gente? Normalmente são pústulas, né? Pústulas sobre uma base eritematosa arciforme, normalmente nas regiões de dobras, por exemplo, nas axilas, né? Na região cervical. E ele tem duas variantes, o pênfigo por IgA. Lembra? Isso daqui também é importante a gente lembrar para a prova, tá, gente? O subtipo neutrofílico intraepidérmico e o subtipo pustuloso bicórneo.
O que que isso significa? Que o pênfigo por IgA, ele vai ter, além da acantólise às custas de IgA, né? Então, olha que interessante, é uma acantolítica, né, gente? É um pênfigo, tá? Acantólise, mas por IgA ele vai ter neutrófilos, né, gente? Ou intraepidérmico ou pustulose subcórnea. Então, ou seja, por causa disso, ele é um diagnóstico diferencial da síndrome de Sneddon-Wilson, né? Então, normalmente ele acomete pacientes com uma epidemiologia um pouquinho mais elevada, tá? Mas a lesão clínica primária são pústulas. O que que bate nesse paciente, né? Porque a epidemiologia não está batendo tanto as lesões arciformes, tá? Então, assim, ela pode fazer esse padrãozinho. Por exemplo, o pênfigo herpetiforme, gente, lembra? O pênfigo herpetiforme é mais ou menos, ele está aqui, ó, entre o pênfigo vulgar e o pênfigo foliáceo, ele vai ter um padrão de vesículas, isso que é herpetiforme, tá? Ser herpetiforme é várias lesões agrupadinhas, uma do ladinho da outra, numa sequência assim, tá? Então, pênfigo por IgA, beleza. Agora, a dermatose bolhosa por IgA linear, né? Por exemplo, se a gente ainda tentar é, sustentar essa hipótese de algo, né, por IgA nessa criança. Na dermatose bolhosa por IgA linear, que na criança chama dermatose bolhosa crônica da infância, né? Ele pode fazer ele faz aquele padrão de rosetinha, né? Então, assim, também é um padrão anular se forma, tá? Mas normalmente mais de bolhas, né? Periorificial acral, tá? Mas um pênfigo por IgA não dá para falar também que não, tá? Mas uma patologia que acomete predominantemente pacientes adultos, tá? Eritema anular centrífugo, gente, eritema anular centrífugo é uma boa hipótese, tá? Eritema anular centrífugo, ele entra nos eritemas figurados. Qual que é a característica do eritema anular centrífugo? Uma placa eritematosa circular ou arciforme, normalmente ela tem essa configuração assim, né, com uma descamação na borda interna. Normalmente, gente, na região do tronco e nas extremidades proximais dos membros, lembra? Todos, por exemplo, aqui no flanco, na coxa, né? Todos os eritemas figurados, normalmente ele tem essa topografia aqui, tá? De preservar normalmente a região acral. Ele cresce ali alguns centímetros por dia, né? Mas ele está associado, o importante é que ele está associado a muitas outras patologias. Pode ser uma ID de tínia, normalmente tá? Pode ser paraneoplásico, pode ser medicamentoso, tá? Então, o eritema anular centrífugo, o que que desfavorece um pouco o eritema anular centrífugo? Epidemiologia, tá, gente? Que normalmente acomete pacientes adultos, tá? E a descamação na borda interna. Ah, mas eu sei que existe um eritema anular centrífugo que não apresenta descamação. Isso é verdade? Isso é verdade, gente. Eritema anular centrífugo profundo, tá? O eritema anular centrífugo profundo, ele tem as bordas elevadas e não apresenta o centro descamativo. Então, assim, pode ser um eritema anular centrífugo profundo? Pode, diagnóstico diferencial do artigo também, tá? Foi investigado eritema anular centrífugo profundo, tá? Então, o que que é importante disso, gente, né? Dessa hipótese diagnóstica, que já começou a entrar as lesões anulares, tá? Aí sim que o negócio começa a se aproximar ali do diagnóstico. Porque o que está chamando a atenção para esse paciente, gente? A lesão clínica, né? Lembra, gente, lesão anular, né? Ajuda e não ajuda, né? Porque muitas coisas podem ter um padrão anular, tá? Coisas primárias, por exemplo, eritema anular centrífugo, eritema migratório, eritema marginado, eritema gerato herpes, ou não, ou algumas coisas que não são anulares, mas ficam anulares, né? Então, acho que a gente pode começar a elaborar as nossas hipóteses de acordo com lesões anulares também, tá, gente? Só que ele tem mais coisa, ele é anular, quando a lesão é anular, o que que a gente tem que pensar? Lembra, se tem muitas coisas que fazem. Qual que é a lesão elementar? São pústulas, né? De um pênfigo por IgA, de uma foliculite eosinofílica, né? De um Sneddon-Wilson. São bolhas de uma dermatose bolhosa por IgA linear, né? Um eczema de uma tinea corporis, né? É uma placa eritema-edematosa violácea, tá? Mas beleza, gente, eritema anular centrífugo é uma hipótese que foi considerada assim pelo artigo, tá? Síndrome de... Ah, tá, agora que eu vi, né, Dias? Falei, dermatose bolhosa por IgA linear. Isso aí pode ser, tá? Então, vamos lá, gente. O que que vocês acham, né? Indo em direção a essa característica, gente. É uma lesão anular,
tá? Tem, assim, esse aspecto eritema-edematoso e é uma criança, né? Uma criança. O que que vocês conseguem lembrar de hipótese? Não necessariamente não precisa juntar essas três coisas, tá, gente? Mas o que que vocês lembram, por exemplo, se não tá dando para juntar tudo, vamos ver o que que tem aqui na minha bagagem de diagnóstico diferencial de pacientes neonatos, tá? Ou, por exemplo, síndrome de Switch, né? Síndrome de Switch. Síndrome de Switch, gente, é uma dermatose neutrofílica febril aguda, tá? Então, assim, a lesão clínica são pápulas mamilonadas, né, formando uma pseudovesiculação central. Pode ser esse paciente sim, tá? Por quê, gente? Porque a síndrome de Switch, né, apesar de acometer principalmente mulheres lá na meia-idade, 20, 30, 40 anos, né, ele pode inicialmente ter esse aspecto purpúrico, né, anular, tá? Mas e a localização da síndrome de Switch é essa mesma, gente, ó, face, tronco, pescoço, meio que área seborreica e áreas acrais. Lembra a dermatose neutrofílica do dorso das mãos, tá? Então, a síndrome de Switch, né? Fala assim, mas é uma criança. Pode também, tá, gente? Dermatose neutrofílicas de criança, tá? E a síndrome de Switch, ele pode ter esse caráter, assim, anular também, tá? Vamos ver. Celulite eosinofílica. Gente, celulite eosinofílica é uma hipótese interessante que foi levantada pelo artigo, mas não como o nome de celulite eosinofílica. Vocês lembram qual que é o correspondente da celulite eosinofílica que acomete mais, por exemplo, crianças e no aspecto anular? A celulite eosinofílica pode, por quê, gente? Porque não é um padrão meio que celulítico, uma placa eritemato-edematosa não parece uma celulite, tá? E a celulite eosinofílica, ele pode ter esse caráter purpúrico também, né? Lembra, ele tem características que são parecidas com celulite infecciosa e tem algumas características que são diferentes de celulite infecciosa. O que é parecido? A lesão clínica, que pode ser eritematosa, edematosa, dolorosa, mais em membros, né? Então, assim, é um aspecto que favorece, que parece celulite infecciosa. O que não parece tanto celulite infecciosa, por exemplo? A cor, tá? Que às vezes ele fica meio violáceo, meio amarelado, meio azulado, ou seja, a cor é meio esquisita, né? Não é tanto celulite. A recorrência, que celulite é essa que fica recorrendo? Isso não existe, gente. Celulite que fica recorrendo com uma placa que melhora sem antibiótico e vai e volta, tá? Então, isso que é estranho, né? E é importante para esse paciente aqui, celulite eosinofílica, se a biópsia corresponder, porque também está associado a múltiplos triggers. Tanto a dermatoses neutrofílica, gente, quanto as dermatoses eosinofílicas estão associadas a triggers, tá? Não sei se é com 2 dias, assim, tá? Trigger, desencadeantes, tá? Gente, mas assim, tem mais, assim, vamos tentar ver a nossa caixinha aqui de lesões purpúricas em crianças, porque a lesão não é uma placa de dermatose alveolácea com centro meio equimótico, né, no tronco de uma criança. O que mais vocês pensariam, gente? Mastocitose, gente, mastocitose é interessante. Ó. Lembra, mastocitose, a gente tem alguns tipos, né? Urticária pigmentosa, telangiectasia macular eruptiva persistente, mastocitoma, né? E mastocitose cutânea difusa. Então, nesse paciente, se fosse uma mastocitose, poderia ser uma mastocitose cutânea difusa, tá? Só que a mastocitose cutânea difusa, gente, ele faz um padrão mais infiltrado, tá? Tem uma mastocitose que se chama mastocitose chantelasmoideia. Ele fica meio amarelado, tá? Amarelado, infiltrado, parecendo pele de uma pele de couro, tá? Então, se a mastocitose cutânea difusa, poderia, né? Mas normalmente ele faz um padrão mais infiltrado, mais amarelado, bolhoso, pode ter bolhas, né? Um sinal de Darry positivo, tá? Mas normalmente não faz tanto padrão purpúrico, tá? Mas poderia. Desculpa, não falei, né, gente? Chama eritema anular da infância, tá? Então, isso é o que é interessante. O eritema, não confundir com eritema anular centrífugo, tá? Então, assim, celulite eosinofílica, né? Então, o eritema anular aqui também é uma possibilidade. Então, pode, que também foi levantada pelo artigo, tá? Pitiríase rósea, pode, gente. Fala assim, doutor, mas aí você já está exagerando, tá? Porque pitiríase rósea eu sei muito bem como é que é, eu pego aqui nos meus plantões, não tem nada a ver com isso, tá?
Então, a pitiríase rosa, gente, tudo bem, né? Qual que é a característica clínica clássica? Exatamente, né? Uma placa ovalada que segue as linhas de clivagem da pele, faz um padrão em árvore de Natal, né? Predominantemente no inverno, tem uma descamação na borda interna, começa com medalhão, né? E depois faz as lesões filhas. Dura lá 3 meses, né? Sem sintomas sistêmicos. Algumas coisinhas de pitiríase rosa, tá? Mas pode ser purpúrico, pode, gente, tá? A pitiríase rosa também ela é meio bizarrinha, tá? Ela pode ser purpúrico, ela pode ser pustuloso, ela pode ser bolhoso, ela pode ser, sei lá, invertido, ela pode ser actínico. Ela é totalmente nada a ver também, tá? A gente tem uma paciente no ambulatório que a nossa hipótese é P-rósea purpúrica. É exatamente desse jeito a lesão da nossa paciente, tá? Mas como ele tem um caráter meio autolimitado e a biópsia não é tão esclarecedora, meio que fica no eu acho que foi, tá? Mas assim, pode ser uma perrosa purpúrica? Então pode. Por isso que é legal, gente, por exemplo, as minhas residentes, né, que estão participando bastante, gente, quem não é residente, quem também quer participar, eu acho que pode colocar as hipóteses, porque tá vendo que a gente faz um pequeno resuminho aqui do que é, do que não é, porque pode, porque não pode, tá? Então acho que é interessante todo mundo participar das hipóteses, fica mais rico a nossa discussão, tá? Então, vamos colocar eritema anular centrífugo profundo, pitiríase rosa purpúrica, tá? Isso daí ajuda também, né, a gente a entender que vocês pensaram, né, no nome inteiro, mas escreveram só o nominho, tá? Granuloma, granuloma facial, extrafacial. Pode, gente. O granuloma facial, uma dermatose também eosinofílica também, tá? Ele está mais na face de homens adultos com dano actínico. É bem diferente essa epidemiologia, tá, gente? Mesmo o granuloma facial extrafacial também vai corresponder a essa epidemiologia e ele vai fazer aquele padrão também de reforço folicular, que não é essa lesão elementar, tá vendo, né? É uma placa de hematematose violácea com centro purpúrico. Então, granuloma facial extrafacial não. Agora, lúpus subagudo, sim, gente. Agora sim. O lúpus eritematoso cutâneo subagudo, agora sim. Então, lembra, qual que é a manifestação do lúpus neonatal? De um lúpus subagudo, placas anulares, predominantemente em áreas expostas ao sol. Agora sim, então, para esse paciente, acho que uma das principais coisas que a gente precisa ir atrás é de manifestações de lúpus, cardiopatia, né, e antecedente pessoal materno, se fez pré-natal direitinho, se tinha lúpus em atividade ou fora de atividade, se tinha síndrome de Sjögren. Lembra, o paciente pode ter Sjögren, gente, porque o lúpus neonatal está associado ao roiolar, que pode ser do lúpus subagudo, pode ser do síndrome de Sjögren, tá? Então, assim, nesse paciente, com certeza, né, investigação materna de anticorpos que atravessam a membrana placentária, né, de lúpus, né, lesões, né, na região pericular, tá? É importante, tá? Amartoma de músculo liso, gente, a amartoma de músculo liso também, o que que acontece? Eu vou colocar, quase que não estava cabendo mais. A amartoma de músculo liso, vocês lembram? Ele está localizado principalmente embaixo de um névoa de Becker. Lembra o névoa de Becker, né? Uma mácula acastanhada com hipertricose nos ombros de um adolescente. Ele pode estar aqui, ó, tá? Então, ou ele está embaixo de um Becker, ou ele está sozinho, tá? E quando ele está sozinho, normalmente ele se manifesta como uma placa papulosa, tá? Mas normalmente não tem esse aspecto purpúrico não, tá, gente? Vamos lá, gente, ainda não tá as hipóteses, beleza. Gente, vamos lá, então vou falar algumas que eu acho importante a gente lembrar, que eu pensei. Vocês não pensaram no edema agudo hemorrágico da infância, gente? Edema agudo hemorrágico da infância. O que que é o edema agudo hemorrágico? Edema agudo hemorrágico da infância. É uma vasculite leucocitoclástica, é um parente lá da púrpura de Enoch Online, que acomete crianças, né, no aspecto purpúrico, equimótico, parece que maus tratos, ou seja, não é diagnóstico diferencial, às vezes também maus tratos, tá? Então, o edema agudo hemorrágico da infância, acho que é um diagnóstico também que a gente tem que lembrar, tá, gente? Urticária vasculite não são lesões, por exemplo, equimóticas, urticariformes, não se confunda equimótico. Não pode ser um eritema polimorfo também, não são lesões meio que em alvinho, tá, gente? Então, por isso que eu vou passar aqui, mas essa gavetinha aqui de doenças neonatais purpúricas, ainda a gente vai formando ela, tá? Mas eu queria que o edema agudo hemorrágico da infância entrasse nela, tá? E essas lesões assim anulares purpúricas, né, ou edema multiforme, é clássico, né?
Bom, mas muitas dessas que vocês falaram, opa, desculpa, muitas dessas que vocês falaram, gente, entrou no diagnóstico diferencial do artigo, tá? Ó, é uma lactente no sexo feminino, 4 meses, lesões após vacina meningocócica e pneumocócica, gente, isso daqui é muito importante. Lembra quando a gente fala? Criança não tem nada, gente, não tem patologias nenhuma praticamente. Quando a criança vem para a gente com alguma dermatose, a gente vê se ela tem 4, 6, 9, 1, entendeu? Se ela está na idade de vacinação. Porque qual que é o antígeno que é exposto à criança? Nenhum, gente, não toma remédio, nada. É infecção, né, viral, estreptocócica e vacina, tá? Então, ou seja, a vacina desencadeia um monte de coisa em criança, tá? De caráter efêmero, menos que 24 horas, daqui é importante, porque um diagnóstico diferencial, qual que era que a gente falou? Urticária vasculite. Lembra, urticária vasculite, ele não é uma urticária mais violácea, que dura mais 24 horas, dói mais que coça, né, e acomete essas extremidades proximais. Tá vendo, né? Então, dura menos que 24 horas, isso daqui também foi importante, tá? Surgimento de novas lesões concomitantemente. Na histologia, epiderme preservada tinha um infiltrado linfocitocitário com alguns eosinófilos. Gente, não dá muito para ver, a gente só consegue ver que tem um infiltrado aqui um pouquinho perivascular, mas não está naquele padrão hemanguito, né? Bem importante também, tá? E aqui ele evidencia alguns eosinófilos que eu também não consegui muito ver, tá? Eosinófilo, alguns eosinófilos, gente, já pode configurar uma celulite eosinofílica, né, talvez, né, mas precisaria talvez ali daquelas figuras em chamas, não sei o que, tá? Mas presença de eosinófilos é importante, né? Isso aqui a gente acaba valorizando, tá? Regressão completa após 10 dias com antihistamínico. E aí, gente, com essa hipótese, né, o que vocês pensariam? Uma doença autolimitada e que melhorou com antihistamínico. O que melhora com antihistamínico na dermata, gente? Só duas coisas melhoram com antihistamínico. Nada melhora com antihistamínico. Ah, mas nem dermatite atópica, né? Quem melhora com antihistamínico que a via fisiopatológica é mastócito, gente. Urticária e mastocitose, não é? Nada, quase todos os outros polivídeos dentro da dermato não é essa via de coceira, tá? Então, assim, urticária e mastocitose, né? O pessoal falou de mastocitose cutânea difusa, será? Tá? Mas na biópsia ele não encontrou, né? Agora, urticária não poderia ser só uma urticária crônica espontânea, gente, né? Menos que 24 horas, tá? Poderia, tá? Então, assim, a urticária, a gente esperaria lesões mais claras, né? Mas com essa historinha, gente, vocês pensam em alguma coisa? Favorece ou desfavorece alguma coisa que vocês pensaram? O que vocês acham? Deu para ver a resposta? Não, né? Ó, vou dar, por exemplo, algumas coisinhas que pode estar associado a essa doença que nesse paciente não tinha. Ó, mais febre, mais dermografismo, mais edema, mãos, pés e cabeça. E aí, gente, uma lesão urticariforme anular purpúrica com centro equimótico, né? Autolimitado, precedido por vacina, associado a sintomas sistêmicos como febre, dermografismo, gente, esse negócio né? Pode ser só uma urticária, mas uma urticária com febre, dermografismo associado a edema de mãos e pés. O que a gente pensa? Gente, edema de mãos e pés com lesões equimóticas, aí sim que a gente tem que pensar no edema agudo hemorrágico da infância. Edema agudo hemorrágico da infância. Olha o nome da doença, hemorrágico edema, tá? Mas não é, tá? Mas não é. DRES perfeito, né? Acho que a gente tem que pensar em DRES por causa do edema, né? De mãos e pés, tá? Por causa da febre, tá? Mas normalmente o DRES, né? Lógico, ele não é só medicamentoso, tá, gente, né? Ele pode ser induzido por outros antígenos. E eosinófilo, né, Mari? Então a Mari pensou certinho, ó. Tem eosinófilo, né? Tem edemas, né? De membros que é do DRES, tá? Tem febre que é do DRES, tá? Mas não é. A lesão clínica não é causa. Gente, perfeito. Então, assim, a gente são as minhas residências, tá? A gente pensa assim, qual que é a nossa gavetinha lá de edema de mãos e pés? Vamos lá, tem alguém com áudio ligado? Só desligar o áudio, tá, por favor? Kawasaki é uma beleza, gente. Ó, lembra, Kawasaki, então a gente precisa dos critérios, né, Kawasaki. Mas ele tem o rache, língua em framboesa, edema de extremidade que evolui com descamação, febre a mais que 5 dias, né?
conjuntivite não purulenta e linfadeno não fistulizada unilateral. Então, assim, tá batendo coisas de Kawasaki, gente, ó. Só que lembra, ele dá mais em meninos, né? Epidemiologia do Kawasaki mais em meninos, e tem os critérios, mas ainda não é, mas é interessante a gente lembrar dos edemas, edema de mãos e pés, tá? Então, a urticária multiforme, gente, eu acho interessante até para quem vai prestar prova aí, né? É uma doencinha legal aí para ser perguntado, porque ele tem essas outras características aqui, tá? Então, vamos ver se a gente consegue responder essas questões, gente, tá? Então, vamos lembrar da urticária multiforme, tá? Então, isso é uma urticária normal, tá? Mas a urticária normal não tem edema de mãos e pés, não tem aspecto purpúrico, não tem centro equimótico, não tem bem associado à febre, tá, gente? Então, vamos lá. Vou dar aqui uns 30 segundos para vocês tentarem resolver, tá? São duas questões. Beleza, gente. Então, vamos lá. Urticária multiforme, tá? VUF. Na maioria dos casos, a relação temporal com infecção, medicamento e vacinação? Sim, gente, tá? Então, isso aqui é interessante. Mesmo a urticária crônica espontânea, a urticária aguda também é relacionada, não é? A antígeno alimentar, a antígeno viral, a medicamento, tá? Então, para criança, para neonato, isso aqui é muito importante, gente. Infecção viral, Epstein-Barr vírus, adenovírus, tá? Infecção estreptocócica, tá? Então, infecção micoplasma, tá? Então, são as infecções de criança mesmo, tá? Então, ter um trigger, né? Ter um desencadeante é importante. Medicamentos, principalmente antibióticos, tá? E vacinação, isso é claro. Por isso que o paciente chega, quantos anos ele tem, mãe? 4. Deixa eu ver, eu já começo a pensar em coisas induzidas por vacina, tá? Nem sei o que a mãe vai falar ainda, mas a gente pensa nisso, tá? A faixa etária mais acometida é de 4 a 10 anos? Não, gente. Aqui, a faixa etária é de 4 meses a 4 anos, tá? O nosso paciente, ele tinha menos, né? Mas ele pode acometer mais precocemente. Mas ele é de doença de criança, tá? 4 meses a 4 anos. O que está bastante presente aqui no eritema, na urticária multiforme, gente, é o prurido, tá? Que o artigo coloquei. Como ele era muito bebezinho, não deu para avaliar. Mas o prurido, né, é um sintoma presente na urticária multiforme. Parece uma urticária mesmo, né? Mas as lesões apresentam centro equimótico violáceo, coisa que é diferente. Padrão anular, né? E que dura menos que 24 horas. As mãos, pés e face são poupadas? Não, aqui a gente falou que ele pode ter edema de mãos, pés e face, tá? Então, isso aqui é falso, as lesões apresentam centro violáceo é verdadeira. O prurido é um sintoma incomum? Não, o prurido está presente em quase 100% dos casos, não. Um prurido é um sintoma frequente também na urticária multiforme, tá? Febre e dermografismo estão presentes, então isso aqui é legal, interessante mesmo, tá? Por isso que o diagnóstico aqui desse paciente, gente, vai entrar muitas coisas que também estão associadas à febre, tá? Por exemplo, síndromes autoinflamatórias, né? Qual que é a característica de uma síndrome autoinflamatória, gente? Né? Lembra da síndrome SINCA, né? Da febre maculosa, da febre familiar do Mediterrâneo, da síndrome de Buck-Wells, da urticária ao frio familiar, o que eles apresentam em comum? Lesões de padrão urticariformes, não é? Urticária em criança, um aspecto recorrente associada à febre, à artrite, aumento de provas inflamatórias, à surdez neurosensorial, não era? Alterações neurológicas. Ou seja, esse paciente ele tem que ser investigado, por exemplo, se ele começar a ter um aspecto crônico recorrente para doença autoinflamatória? Sim, tá? Então, febre e dermografismo, sim. As lesões duram menos do que 24 horas. Isso daqui é falso, né? Que a gente falou, o estado geral está preservado. Isso daqui também está certo, tá, gente? Então, lembra do edema agudo hemorrágico da infância? É um aspecto equimótico, assustador, mas o bebê também está bem, tá? Então, o estado geral preservado é bom. São diagnósticos diferenciais, ó, do artigo. Ele tem uma multiforme, que você, né? Interessante também, que é lesão em alvo. Urticária aguda, normal, né? Doença do soro, daqui também é importante, gente. A doença do soro é mais ou menos isso, né? Lesões urticariformes,
né, que pode surgir, por exemplo, pós administração de algum soro autólogo, né, e que se manifesta com mais, né, febre, mais adenomegalia, tá? Mais pode ter alteração renal, tá? Então tem mais coisas, tá? Mas é um diagnóstico diferencial também, tá? Ele aponta alguns outros diagnósticos diferenciais também, mas é uma doença interessante da gente lembrar aqui a urticária multiforme. Beleza, gente? Deu para pegar aí um pouquinho da urticária multiforme, tá? Então vamos lembrar de todos esses critérios aí da doença, tá? 4 meses a 4 anos, né? Dermografismo, centro purpúrico, menos de 24 horas, associado a prurido, desencadeante, que mais que tem que eu não falei? Febre, né? E edema de mãos e pés. Certo, gente? Pode ser? Tranquilo? Deu para pegar aí a doencinha aí da urticária mortiforme. Então, beleza, gente. Então é isso daí. Esse foi o casinho de hoje aí. Bom dia a todos. Ótimo trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.